Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é o meu canal Livros e Afins e eu estou aqui pra poder falar sobre os quadrinhos que eu quero ler. E a questão é que recentemente eu fiz algumas listas sobre os autores que eu só li um livro, os autores que eu li vários livros, as séries de livros muito famosos que eu nunca li, ou clássicos que eu quero muito ler. E ficou faltando uma lista que foi sobre os quadrinhos que eu quero ler. Então, hoje estou aqui para fazê-la. Primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu não sei muito sobre a sinopse, então eu posso falar alguma besteira, vocês ignorem, porque eu não li ainda, tá? Segundo, eu também não falo muito sobre cada um, porque são muitos, e por mais que eu tenha filtrado só os principais quadrinhos, não tenha colocado todos, que não ia dar, se eu colocasse todos ia ficar uma lista de 1 hora, ainda assim tenho vários para poder comentar, então não posso ficar falando muito, senão esse vídeo vai ficar gigante. A terceira coisa que eu tenho que dizer é que esse vídeo vai estar dividido em editoras, porque eu vi que tinha algumas editoras que eu queria vários quadrinhos delas, então é isso aí. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. A primeira editora que eu vou comentar é a Cia das Letras. E o primeiro quadrinho dessa editora que eu estou desejando é Persépolis, da Marjane Satrapi. E eis que esse quadrinho está na minha lista de desejados há muito tempo. Porque eu já vi muita gente comentando sobre ele e eu tenho muita vontade de ler. Porém, por algum motivo que eu não sei explicar, eu ainda não comprei. A diferença, assim, de quadrinho para livros é que quadrinho nem sempre fica por um preço bom. É um negócio caro. Não tô dizendo que, ai, não vale o preço. Não tô dizendo isso. Tô dizendo que é um bagulho caro, então não é tão acessível, não é mesmo? Porém, eu quero muito ler. Eu quero muito ler esses quadrinhos, então eu vou tentar começar a escolher melhor o que eu vou comprar. E é isso aí. O Persepolis, eu tenho muita vontade de ler, porque ele é uma autobiografia sobre uma iraniana. Então ela conta como foi a infância dela no Irã e todas as coisas, e a burca e todas essas coisas sobre a cultura, sabe? Parece ser muito interessante. Eu adoro ler histórias que contam sobre outras culturas que eu, por algum motivo, não conheço muito. E esse quadrinho parece ser muito incrível. Eu acho que vai virar um dos meus favoritos. Tenho bastante expectativas, não deveria. Porém, eu acho que ele vai ser maravilhoso. E é isso aí. O segundo quadrinho é Habib, do Greg Thompson. E eis que do autor eu já li retalhos esse ano e eu adorei. Não virou meu favorito da vida, meu favorito da vida continua sendo Maus, mas retalhos foi incrível, eu adorei. E eu tenho muita curiosidade com Habib, porque é uma coisa muito diferente. Enquanto retalhos é uma autobiografia do autor, Habib é uma história que ele fez mesmo. Pelo que eu entendi, a história é baseada no Alcorão, que é a Bíblia dos muçulmanos. Eu posso estar falando muita besteira, gente. Eu não sei, mas pelo que eu entendi, sim, é baseado no Alcorão e vai contar a história sobre dois personagens, uma menina e um menino, e ela vai cuidar do menino durante muitos anos, e aí depois, quando eles estiverem mais velhos, o menino vai se apaixonar por ela. Gente, eu não sei explicar direito porque eu não lembro mais a sinopse, mas parece ser muito incrível a história, todo mundo fala que é o melhor quadrinho do autor, e eu tenho muita curiosidade. O próximo quadrinho é Aqui, do Richard Maguire. E, gente, esse quadrinho parece ser muito sensacional, porque ele lembra bastante o filme A Ghost Stories. Eu não vou explicar o porquê que lembra esse filme, porque talvez isso seja um spoiler, não sei. Mas ele lembra bastante. E aqui vai contar a história de um canto de uma sala. Eu sei, não faz sentido nenhum, mas parece ser incrível, porque vai mostrar esse canto da sala no passado, no futuro, no presente, durante várias gerações, e tudo que aconteceu nesse canto dessa sala. Gente, parece sensacional isso. Porque vai se passando muitos e muitos anos. E a gente vai continuar acompanhando aquele cantinho de sala. Não é sensacional? Será que é só pra mim que parece sensacional isso? Enfim, fiquei muito curiosa. Esse, pelo menos, é um quadrinho mais recente. Então, assim, não tá há muito tempo da minha lista de desejados. Mas eu tenho muita curiosidade, parece sensacional. O próximo quadrinho é Umbigo Sem Fundo, do Dash Shaw. E, gente, eu tenho até vergonha de admitir, mas eu já achei esse quadrinho no sebo. Quando eu fui trocar alguns livros algum tempo atrás, eu acho que foi ano passado, não lembro certo. Eu achei esse quadrinho lá e eu não trouxe pra casa porque tava caro. Porque eu sabia que basicamente tudo que eu ia trocar ia dar pelo quadrinho e eu queria a quantidade, não a qualidade. Isso que deu. Porque eu tenho certeza que a maioria dos livros
que eu acabei trocando esse dia, eu acabei passando pra frente de novo, então eu fui muito burra. Por que eu não trouxe esse quadrinho? Hoje em dia eu dou prioridade. Se eu chegar no sebo e tiver um quadrinho que eu quero ler, vou trazer o quadrinho mesmo, que seja só isso que eu consiga trazer com os livros que eu levar. Porque o negócio da troca no sebo nunca é lá muito justa. Mas enfim, no final das contas, eu coloquei isso na minha cabeça que se tiver quadrinho, o quadrinho vai ser a prioridade. Porque é um bagulho caro, então vale a pena trocar, gente. E é um bagulho gigante esse quadrinho, é um calhamaço. Eu até hoje não consigo lidar que eu não trouxe. Mas enfim, né? É aquelas coisas do negócio da burrice. Mas enfim, esse quadrinho vai contar a história dessa família. Que os pais, né, eles se separam. E assim, os filhos já são tudo casados, são tudo adultos, sabe? E eles não conseguem lidar com a separação dos pais, eles não entendem o que tá acontecendo. E vai dar um monte de treta na família. E parece muito legal. E enfim, vamos parar de falar sobre esse quadrinho, né? Porque tá dando agora do arrependimento aqui, né? Mas enfim. E o último quadrinho da Série das Letras que eu vou falar nesse vídeo é O Chinês Americano, do Gene Luen Yang. Pelo que eu sei, esse quadrinho vai contar a história de alguns personagens que são chineses e que estão morando nos Estados Unidos e como é para eles lidar com a cultura e com o preconceito que eles sofrem lá por serem chineses. E parece ser muito sensacional, porque cada um vai lidar de uma forma. Os próprios chineses são preconceituosos, pelo que eu entendi da última vez que eu vi alguém comentando sobre esse quadrinho. Então parece ser muito sensacional, porque, novamente, uma cultura que eu não conheço muito, né? E eu adoro cultura asiática, vocês sabem disso. Então, já fiquei muito curiosa. A próxima editora é a Nemo. E, gente, tenho muitos quadrinhos pra comentar, então não vou ficar enrolando muito. Porque, assim, a Nemo tem um catálogo que me interessa demais. Parece ser muito bons. E eu só peguei os principais, eles são muitos. Então, é isso aí. E o primeiro quadrinho da Nemo que eu vou comentar é O Muro, da Celine Fraiponte, do Pierre Bailey. E esse quadrinho parece ser bastante interessante. Pelo que eu entendi, é sobre uma menina de 13 anos que a mãe meio que abandonou, o pai só pensa no trabalho, então ela não tem aquele carinho da família, não tem atenção da família dela. E por isso ela acaba se envolvendo com um monte de coisa errada, com drogas, e parece ser muito interessante. O segundo é Placas Tectônicas, da Margaus Monte. Não sei como pronunciar esses nomes, né? Mas enfim. E esse parece ser muito divertido, todo mundo fala que esse quadrinho é hilário. E é sobre uma mulher de mais de 30 anos, que ela se separa, ela tem uma filha e tudo mais. E ela ainda tem uma cabeça muito jovem, muito loucona, sabe? Então ela começa a sair com vários caras e viver a vida loucamente. E ela é bem doidinha e parece ser muito divertido. E esse eu não sei se é uma autobiografia, não tenho certeza, eu acho que não. Mas enfim, quero muito ler. O próximo é Desconstruindo Una, da Una. Então, sim, esse é uma autobiografia. Vai ser bem pesado esse, hein? Porque a gente vai acompanhar a Una quando ela tinha 12 anos e todas as violências que ela acabou passando por causa dos homens que apareciam na vida dela. Eu não sei se o pai dela também era, mas assim, os homens que estavam próximo dela, tudo era muito violento e abusivo. E enfim, parece ser muito pesado esse quadrinho, mas todo mundo fala que é incrível. Então, eu tenho muita curiosidade. E é isso aí. O próximo é Um Diário de Viagem, da Lucy Knisley. Esse quadrinho, eu nunca vi nenhum canal comentando sobre ele, mas eu sempre vi ele nas lojas, sabe? Na Saraiva, na Amazon, e me chamava atenção a capa. Depois eu fui ler a sinopse e me parece incrível. É sobre a própria autora e ela acaba contando esse quadrinho como foi quando ela viajou com os avós dela num cruzeiro. E parece ser muito fofo, porque eu adoro personagens idosos, gente. Eu amo personagens velhinhos nos livros. Eu fico apaixonada, eu quero morder, eu quero apertar. E assim, me toca muito, sabe? Põe um velhinho, põe uma criança, ou põe um bichinho, um cachorro, um gato, enfim. Eu já fico ali toda melosa. Então, assim, parece ser incrível. O próximo quadrinho é Rosalie Lightning, do Tom Hart. E, gente, esse parece ser muito pesado. Ele me chamou a atenção por causa da capa, porque ele tem uma árvore na capa, eu já fui olhar, né? É uma memória gráfica do próprio autor. E ele vai falar como foi pra ele e a mulher dele lidar com o luto, porque eles perderam a filha dele muito abruptamente, assim, quando ela era muito nova. E então, parece ser daquele quadrinho que pega seu coração e faz assim, esmaga. Então, parece ser muito bonita história, parece ser daquela de chorar muito, e parece ser muito pesada, mas eu fiquei muito curiosa. O próximo quadrinho é O Melhor que Podíamos Fazer, da Tibui, que também são memórias gráficas da autora. E pelo que eu entendi, é sobre quando ela e a família dela
e migrou do Vietnã para os Estados Unidos, eu imagino. E parece ser bastante interessante, porque parece ser bem pesado, eles sofreram bastante quando eles foram emigrar, porque, né, provavelmente deve ter imigrado de forma clandestina e, enfim, me chamou bastante atenção. E esse quadrinho eu lembro que eu vi algumas vezes ele na livraria aqui perto de casa e eu achei muito bonito, ele é bem grandão e tal, então fiquei bem curiosa. O próximo quadrinho é Ghost World, do Daniel Clowes. E esse quadrinho, na verdade, já quero há um tempão, porque eu já vi o filme. Porque, assim, esse quadrinho inspirou um filme que tem a Scarlett Johansson e outra mulher lá, que eu não lembro o nome. E aí eu gostei bastante do filme na época que eu vi, já faz bastante tempo isso. E, assim, eu gostei bastante da história, fiquei curiosa pra ler o quadrinho. E antigamente ele foi lançado como Mundo Fantasma, alguma coisa assim. Só que ele tava muito esgotado. Só que ele foi relançado numa edição de 20 anos, alguma coisa assim. Muito fofinha, daí eu fiquei muito curiosa, porque agora eu posso ler, né? E, enfim, tenho muita curiosidade. Ele vai contar a história de duas garotas de, assim, sei lá, acabaram de sair da escola e elas acham a vida adulta uma bosta. Acham tudo uma bosta. Elas sempre estão reclamando da vida, principalmente a principal, que é uma de cabelo curtinho, que eu não lembro o nome, que é a outra atriz que faz, não é a Scarlett Johansson. A Scarlett Johansson faz a outra. Enfim, elas mostram como a vida adulta é, basicamente. E eu gostei bastante, então eu quero ler o quadrinho. Todo mundo reclama bastante dos personagens, fala que elas são ridículas e escrotas. Eu tenho muita vontade de ler, porque eu já não lembro muito do filme. E é isso aí. O penúltimo quadrinho da Nemo que eu vou comentar é Uma Irmã, do Bastien Vives. Gente, eu tô falando esse nome tudo errado, eu tenho certeza, mas vocês ignoram, tá bom? Esse me chamou a atenção porque, pelo que eu vi, é uma coisa meio adolescente. É um garoto que ele tem lá uns 13, 14 anos, nessa fase etária aí de pré-adolescente, adolescente. E aí uma menina vai passar as férias na casa dele, porque as famílias são amigas, ou coisa assim. E ele se apaixona por essa menina. E a menina é mais velha do que ele, então ela é toda... Ai, eu sei de tudo. Ai, eu sou muito adulta. Ai, como eu sou linda e maravilhosa. E ele fica apaixonadão por ela. E parece ser muito legal. E o último quadrinho da Nemo que eu vou comentar é o Duas Vidas, do Fabien Tomé. Esse, na verdade, vai aparecer no vídeo Desejados. Eu não sei quem vai estar saindo primeiro, se é o vídeo Desejados ou esse vídeo. Mas, enfim, ele também vai aparecer lá. E esse me chamou bastante atenção. Esse parece ser muito triste também. Não sei se é uma história real, eu acho que é. Mas, pelo que eu entendi, é sobre dois irmãos. Ele trabalha no escritório, tem uma vida bem chata, ele não gosta muito do trabalho dele e tudo mais. E o outro, ele é médico, mas ele vive se mudando para vários países, assim. Ele é super pegador, bonitão, não sei o quê. E aí ele vai visitar o irmão dele. E aí que o irmão tá com um caroço, alguma coisa assim. E aí ele pede, né, porque o irmão é médico, fala, o que, que você acha que é isso aqui, né? Enfim. E aí ele olha e fala, isso daí é meio estranho, mas assim no médico. Daí ele vai no médico e descobre que ele tem um câncer terminal. Pois é. E aí o outro irmão que é médico fala assim, ó, você vai ter que viver a sua vida. Vamos viver essa vida. Mas enfim, parece ser incrível, mas parece ser muito triste. Daquele de você chorar muito. Enfim. A próxima editora é a editora Mino, que eu tenho que dizer uma curiosidade pra vocês. Eu sempre confundia a editora Mino com a Nemo. Eu achava que era a mesma coisa. Então, assim, disfarça, né? Mas é que os nomes é parecido. Nemo, Mino. É parecido pra mim. Mas enfim. Vamos aos quadrinhos. O primeiro quadrinho é Você é um Babaca, Bernardo, do Alexandre S. Lourenço. Esse eu não tenho certeza se é um autor nacional. Eu não sei, não vou falar besteira aqui, mas pode ser que seja, porque senão me lembra um autor nacional. Mas talvez não seja, então vocês ignoram. Mas enfim, esse parece ser muito legal, porque as pessoas dizem que dá pra ler ele de dois jeitos. Ou você vai lendo sequencialmente, ou você vai lendo assim de tirinha, alguma coisa assim. E que ele é muito legal e que eu não lembro ao certo do que se trata. Mas é tipo um cara, ele começa a gostar de uma garota, e aí é basicamente isso que eu sei. Eu não sei direito, gente. Eu não lembro mais da sinopse. Essa é a verdade. Não vou ficar inventando coisa aqui. Mas eu tenho quase certeza que é um cara que gosta de uma garota, alguma coisa assim. O segundo é O Soldador Subaquático, do Jeff Lemire. E esse que esse autor é muito queridinho. Inclusive o próximo também é dele. E muita gente comenta muito bem do autor e tudo mais. Ele é bem famosinho, né? Mas enfim, esse vai contar a história de um cara que ele é um soldador subaquático. Então ele trabalha, né, no mar, soldando. Eu imagino. E aí que ele costuma fugir das coisas na vida dele, porque a mulher dele fica grávida e várias coisas vão acontecer e ele fica mais preocupado com o trabalho.
basicamente, pelo que eu entendi. Porque eu não lembro também mais da sinopse, parece bem interessante. Parece aqueles quadrinhos mais cabeça pra você refletir e tal. É isso aí. E o próximo também é do Jeff Lemire, que é o Condado de Essex. E esse, eu vi muita gente falando bem, mas eu não lembro mais a sinopse. Gente, eu sei que tem a ver com um grupo de garotos. É alguma coisa assim. Eu lembro que quando eu vi a sinopse, eu falei, parece ser interessante. Mas eu já esqueci completamente. Então não vou nem fingir que eu lembro a sinopse dele, porque eu não lembro. E o último da Mino é Garotos do Reservatório, que é do Célio Secari e do Fábio Cobiaco. Eu não lembrei do nome deles. Mas eu sei que são autores brasileiros, se eu não me engano. Esse daí eu vi no Pipoca e Nanquim. Eu lembro que foi mais recente esse daí. E esse, se eu não estiver confundindo com outro quadrinho, é sobre um garoto que ele conhece um cara mais velho. E ele é meio vida louca, o cara mais velho também, ele vai preso. É uma coisa meio louca, eu não lembro exatamente da sinopse. É isso aí. Eu não lembro da sinopse de todos, eu sei. Não significa que eu não quero ler, tá, gente? É porque às vezes eu esqueço mesmo da sinopse. Porque essa sou eu. A próxima editora é a Dark Side Books, né? Porque eles começaram a lançar quadrinhos e tem alguns que me chamam muita atenção. Mas eu vou falar só dos 3 principais. Eu não vou citar o mangá, tá? Porque eu tô falando só de quadrinhos, não tô falando de mangás. Depois, quem sabe mais pra frente, eu faço um vídeo sobre mangás também. Deixa nos comentários se você tem interesse. O primeiro quadrinho é Black Hole, do Charles Burns. Gente, eu vou dizer uma coisa muito aleatória, mas eu lembro que eu tava assistindo o segundo filme do Planeta dos Macacos e o personagem do menino lá tava lendo esse quadrinho. E eu falei, gente, que sensacional. Eu fiquei com muita vontade de ter lido o quadrinho pra poder falar, nossa, ele gosta muito dessa história, não sei o quê. Mas só sem ter lido o quadrinho eu já achei muito legal, porque tava no meu desejado, então basicamente eu já conheço a história. Mas enfim, esse é uma história muito louca, é sobre adolescentes que eles basicamente acabam tendo doenças estranhas depois que eles se relacionam com os outros e tem uma doença muito nojenta, porque eles ficam parecendo monstros. Isso daí tem muito cara de uma crítica a DST ou não sei, ao fato dos adolescentes se sentirem estranhos e diferentes. Não, eu vi muita gente comentando que esse quadrinho é uma crítica, mas não sei explicar direito, até porque eu não li, né? Mas eu tenho muita curiosidade. Eu já vi ele várias vezes na livraria. E ele é gigante, incrível. E eu preciso ler. Eu tenho muita curiosidade. O próximo é Paraíso Perdido, do Pablo Auladel. E esse parece ser muito lindo. Eu vi ele também na livraria, eu abri, ele parece mesmo uma obra de arte, gente. O traço dele é muito de pintura, sabe? E ele é baseado num livro do... É Milton alguma coisa, o nome do autor. Não lembro ao certo, mas falaram que é incrível. E eu não vou ler o livro, mas eu fiquei com vontade de ler o quadrinho, porque eu achei muito bonito mesmo o traço. E o último quadrinho do Dark Side é O Corvo, do James O'Barr. E esse é bem pesado a história desse quadrinho, porque é meio que baseado na história do próprio autor do quadrinho, porque aconteceu uma tragédia na vida dele com em relação à esposa, daí ele escreveu uma história super pesada, e aí depois quando foi, né, adaptar a história para um filme, o cara que fez o principal no filme morreu durante o filme, e assim, bem pesado. E aí basicamente é sobre um cara que ele tem uma namorada, e daí a namorada é assassinada, um monte de coisa acontece, e ele morre, mas ele volta, e ele volta muito louco querendo matar os caras. E é basicamente isso que eu sei. E parece bem interessante e bem pesado também. E vamos à editora Pipoca e Nanquim. Eu escolhi os 3 principais quadrinhos deles que eu mais tenho curiosidade. O primeiro é Um Pedaço de Madeira e Aço, do Chabutê. E, gente, provavelmente vai ser esse o primeiro que eu vou comprar deles. Porque, assim, os quadrinhos deles são um pouquinho caros, né? Como eu disse pra vocês. Mas quando tem uma promoção assim que eu puder comprar, eu vou comprar. E esse é um quadrinho mudo, mas ele vai contar a história de um banco. É só isso mesmo, é a história de um banco. Mas sabe aquele tipo de história que parece simples, mas no final das contas é uma coisa muito mais grandiosa? Eu imagino que seja isso. E que seja muito bonita a história. Porque às vezes você pensa, nem vai ser grande coisa, depois você lê e chora. E parece ser muito incrível. Eu tenho muita curiosidade com isso, sério. O segundo, eu vou ter que ler o título, porque eu vou me embaralhar. Que é A Arte de Charlie Chan Rockshire, do Sonny Liu. Esse, na verdade, preciso dizer que eu vi uma entrevista do autor no Comic Zone, eu acho que é esse o nome do canal,
E o autor do quadrinho é muito legal, ele é muito gente boa, muito simpático, sabe? E aí eu fiquei ainda com mais vontade de ler o quadrinho depois que eu vi essa entrevista dele. E esse quadrinho é muito inteligente, esse autor é muito inteligente. Porque ele fez o quadrinho como se fosse uma autobiografia desse cara. Só que esse cara não existe, gente. Ele fez esse quadrinho com essa autobiografia baseada mais em Singapura, que é a cidade, para contar a história da cidade, mas como se fosse focada nesse cara que existisse de verdade, que na verdade não existe, é um personagem que o cara cria. Não sei explicar, mas vejam lá o vídeo do Pipoca Nanquim que eles explicam melhor. Mas eu achei isso muito inteligente. E eu não sei se eu citei, eu acho que eu não citei esse quadrinho em vídeo desejados, mas eu fiquei muito curiosa com ele. E quanto mais eu soube sobre a história, eu fiquei mais curiosa para ler. Vai ser aqueles quadrinhos que você aprende muito sobre. E afinal, eu nunca li nada relacionado a Singapura. Então, mais um motivo aí para me querer ler e conhecer um pouco mais sobre, né, outra cultura. E o último que eu vou citar do Pipoca Nanquim é um que na verdade nem saiu, acho que vai sair agora nesse mês de dezembro, que é o relatório de Brodeck do Felipe Claudel. Esse relatório de Brodeck, quando eles explicaram do que se tratava, eu fiquei muito curiosa. O traço é muito bonito pelo que eles mostraram. Esse vai contar a história de uma cidade, que na verdade não é uma cidade, é tipo uma vila. E depois da Segunda Guerra, as pessoas daquela vila ficaram bem assim, né, traumatizadas, eu imagino. E aí que um cara, ele é meio diferente, e esse cara é assassinado, e daí que esse outro cara que ele... Eu não sei explicar o que que ele faz exatamente, mas ele escreve as coisas lá, e aí as pessoas falam pra ele escrever sobre o que aconteceu. Só que ele não pode contar sobre o negócio do assassinato direito, e eu não sei explicar direito. Eu acabei de perceber que eu não sei explicar a história. Mas vejam o vídeo de Pipoca Nanquim que eles explicam melhor, tá? Parece ser muito interessante. Eu fiquei muito curiosa. Agora eu vou começar a falar das editoras, que só tem um quadrinho que eu quero de cada editora. Então, é isso aí. Vamos logo que esse vídeo já tá gigante. A primeira editora é a WMF Martins Fontes. E o quadrinho que eu desejo muito é Jane, a Raposa e Eu, da Fanny Britt. E, gente, esse quadrinho parece ser incrível. Eu lembro que quando eu fiquei desejando ele, eu falei, eu tenho que ler Jane Eyre antes de ler esse quadrinho. E agora que eu já li Jane Eyre, eu posso muito ler esse quadrinho. Porque assim, a personagem, ela é viciada em Jane Eyre. Então, como ela não sofre bullying na escola, ela é meio excluída e tudo mais, ela acaba se refugiando na história da própria Jane Eyre. E parece ser muito incrível. E a raposa, não sei se é relacionada a O Pequeno Príncipe? Não sei, não sei porque é a raposa. Mas eu sei que o Jane é de Jane Eyre. A próxima editora é a Sesc São Paulo. E essa editora é a que lança os quadrinhos Verões Felizes, que eu acho maravilhosos e lindos. E são gigantescos os quadrinhos deles. Mas enfim. E essa editora também lança outra série. Essa é uma série também, eu sei. Porque já saiu 3 volumes. Pelo que eu entendi, né? Porque eu só achei a capa dos 3 primeiros volumes. É a série Valentine, que é da Vanida. Eu nunca vi nenhum canal falando sobre ele, na verdade, mas me chamou a atenção porque parece aqueles tipo de jovem adulto, só que versão quadrinho, então eu fiquei muito curiosa. É tipo uma menina e mostra as coisas dela na escola, com os amigos. As capas são tão fofinhas e me lembra muito mangá. Então, quando eu vi, eu achei muito fofo e eu fiquei curiosa. Eu vi, acho que foi na Saraiva a primeira vez, a capa de um dos volumes e me chamou a atenção. E é isso aí. A próxima editora é a Veneta. E o quadrinho que eu desejo deles é A Terra dos Filhos, do Jeep. Eu já citei esse quadrinho aqui em algum vídeo desejado, que eu também não me lembro qual. E esse quadrinho parece ser bem pesado também. É tipo um mundo meio pós-apocalíptico, sabe? E aí que é esse pai, que ele tem 2 filhos, e ele tem os filhos muito mal, mas aí acontece alguma coisa e os filhos têm que se virar sozinho. E eles entendem porque o pai acabou não dando muito carinho pra ele, sabe? Só mostrando como ele sobreviver. E eu imagino que o pai deve morrer, né? Eu não tô falando spoiler porque eu não li, mas eu acho que é meio óbvio, né? Alguma coisa aconteceu com o pai e os filhos se lascam porque tem que viver sozinhos. E o pai só ensinou eles a sobreviver. E o mundo deve estar terrível. É isso aí, me parece ser muito interessante. A próxima editora é a Marsupial ou Jupati Books. Pelo que eu entendi, eu acho que Marsupial é a editora e Jupati Books é o selo. Mas como estavam os dois lá, e eu entrei no site da editora e não entendi direito, fica aí os dois. Mas o quadrinho deles que eu desejo é O Escultor, do Scott McCloud.
E esse quadrinho sempre tá muito caro, acho que é por isso que eu nunca comprei, apesar de ter muita curiosidade com ele. E basicamente é sobre esse cara que ele... Ah, sabe aquelas pessoas que fica tão assim, vidrado em querer fazer uma coisa perfeita que perde um pouco da noção da vida, sabe? Porque assim, ele acaba fazendo um pacto com o diabo porque ele quer que as obras dele sejam incríveis e maravilhosas, que ele consiga fazer coisas que ninguém consegue. Porém, com isso ele vai morrer muito cedo. E não faz muito sentido, né? A pessoa fazer uma coisa dessa. Mas enfim, parece interessante a história. A próxima editora é a Geektopia. E o quadrinho que eu desejo deles é Até o Fim. E eu vou ter que ler porque são 3 autores. É o Eric Peleas, o Gustavo Borges e o Michel Ramalho. O único desses que eu conheço é o Gustavo Borges, porque eu já li dele o Pétalas, que eu achei muito lindo, eu li esse ano. E eu fiquei muito curiosa por causa do autor, né? Por causa do Gustavo Borges, porque eu já tinha lido alguma coisa dele. Mas a história parece ser bastante interessante. Pelo que eu entendi, alguns amigos que eles morrem no acidente de carro e um deles sobrevive e ele tem que escolher pra onde que eles vão. Ah, eu não entendi direito, não sei explicar pra vocês. Mas é alguma coisa assim, um dos amigos tem que escolher sobre os outros. Mas parece aquelas histórias pra você refletir, porque tipo, você não sabe o que é melhor pros outros. Só aquela pessoa sabe o que é melhor pra ela mesma. Não sei se deu pra entender direito. O próximo é da editora Devi e é o quadrinho Rugas, do Paco Roca. Esse eu conheci por causa do Daniel, do Pipoca Nanquim. Ele falou sobre ele, falou que era um quadrinho muito bonito. E pelo que eu entendi, é sobre Alzheimer, esse quadrinho. É um personagem que ele tem um Alzheimer, enfim. E ele se muda para um asilo e lá ele conhece um monte de idosos e tudo mais. Ele acaba aprendendo muito com aquelas pessoas, sabe? E parece ser muito triste, porque assim, tem velhinhos e velhinhos no asilo e parece ser incrível. Eu quero muito ler. Como deu pra perceber, eu gosto muito de velhinhos. E a última editora, finalmente, é a Mitos, que o único quadrinho deles que eu tenho interesse é o Requiem Cavaleiro Vampiro, do Pat Mills e do Oliver Ledroyd. Eu tô tão cansada que eu vou só ler aqui e de boa, tá bom? Porque é muita gente, muito nome, enfim. Esse eu também já falei em algum vídeo desejados aqui no canal, porque faz pouco tempo que ele lançou. E esse me chamou bastante atenção. É sobre um cara que ele na Segunda Guerra era muito do mal, e aí ele morreu e foi para um mundo paralelo, onde tem vampiros, zumbis e coisas assim, e os vampiros que mandam no pedaço, e é muito viajado, mas me lembra muito rock and roll, esse quadrinho, entendeu? E não sei, pareceu legal, pareceu interessante, diferente, mas enfim. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e quiser acompanhar os próximos vídeos, comente o que quiser e não esquece de clicar no sininho para receber todas as notificações. E é isso aí, muitos beijos e tchau!